Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jason Moraes. Pessoal, tô aqui com o seu Valdeci. Bom dia! Bom dia, JJ. Tudo bem? Bem, tranquilo, graças a Deus. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, muito obrigado. Aonde que nós estamos? Nós estamos na pousada no Recanto Pedra Bonita. Isto fica no Vale do Canoas, município de Urubici, estado de Santa Catarina. Urubici. Show de bola. Então nós vamos amanhã, você vai mostrar uma casa na árvore? Vamos caminhar um pouquinho na propriedade e a gente vai poder então verificar algumas coisas daquilo que nós temos aqui. Olha só. Isso aqui me chamou muita atenção. O que é isso aqui, seu Valdeci? Esse é um mosaico, na verdade, que foi feito por um artista. Ele reside em São Joaquim e ele tentou reproduzir dentro desse mosaico tudo aquilo que existe dentro desse nosso ambiente aqui, né? Que é o ambiente de um espaço de fogo de chão, um ambiente onde a gente, no inverno principalmente, acolhe as pessoas e a gente oferece o café da manhã aqui, né? Então é um ambiente bem típico, né? O pessoal tem uma noção, um mosaico de que 1 metro por 40, uma coisa assim? É, um metro por 40, por 45, por aí. Uhum. Show de bola. Né? Então, seu Valdeci, como que veio parar aqui nesse lugar? JJ, eu na verdade sou filho daqui, né? Meus pais viveram aqui 76 anos. E eu não nasci nesta propriedade, mas desde criança vivi aqui, né? E aí fiquei até a minha juventude, até os 16 anos, quando eu saí e fui então estudar, fui morar fora. Por lá fiquei 36 anos e depois, já casado, retornei para cá novamente, né? Como forma até de gratidão a esse espaço, a esta terra, né? Eu voltei para cá. E a gente está aqui já há 6, 7 anos e estamos aqui, né, desenvolvendo aqui as nossas atividades como tal. Pois é. O que tirava um homem do sítio antigo? Um menino, né? Isso. Um rapaz. O que tirou um rapaz do campo? Veja, na década de 80 era muito comum as pessoas quererem sair do interior porque diziam que no interior não havia futuro, né? E, claro, foi um momento, foi um contexto em que nós vivemos, que se colocou dessa forma, né? Mas eu diria que, graças, né, a Deus, acho que isso se reverteu, no sentido de que hoje muitas pessoas, elas procuram o interior, né? E, de fato, é uma experiência muito interessante, porque muda completamente aquele ambiente urbano que a gente vivia, né? E a forma de vida, a maneira como a gente vivia no espaço urbano, praticamente não tem nada daquilo que a gente vive aqui. E outra coisa, JJ, que eu gostaria de dizer, é que normalmente as pessoas, elas, quando falam do interior, tem logo uma ideia de que você vai se isolar. E isso não existe mais hoje. Porque hoje você tem todo o conforto tecnológico. Hoje você tem telefone, você tem TV, você tem... Enfim, os acessos hoje em dia normalmente são bons, né? Se não são bons, mas são trafegáveis. São estradas que permitem, né, o tráfego, etc. e tal. Coisa que na época não existia, né? Então, acho que tem muito a ver com isso também, né? Concordo. Era sinônimo de sofrimento a vida na roça, né? A vida no sítio. Perfeito. Né? Perfeito. Sinônimo de vida. Só deixa eu mostrar aqui isso aqui. Não é todo dia que eu passo. Como que chama isso aqui? Isso é um mata-burro. Olha só. Essa é uma forma que a gente utiliza, principalmente aqui no sul do Brasil, não sei se Minas Gerais eu vi isso também, mas utiliza bastante para cercar o gado, né? Para que animais grandes, né? Os animais não passem, né? E daí vem o nome, mata-burro. Burro é quem cai ali. Quem cai. Tem nada a ver com animal. Pois é, e só que dentro da cabeça do Valdeci, ele nunca perdeu o contato com esse lugar, né? Não, e isso é interessante, porque assim, ó, eu sempre que podia voltava para cá. E uma coisa, JJ, que eu percebo muito claramente é assim, ó, que a vida no interior,
ela ainda preserva muitas coisas. E uma das coisas principais que eu sinto é a questão da solidariedade. As pessoas ainda são solidárias no interior, entende? Para tu ter uma ideia, eu tenho um galpão aqui, ó, eu tenho uma construção ali que ela tem, sei lá, 200 metros quadrados. No dia em que nós estávamos terminando de construir aquilo ali, deu um vendaval e jogou mais de 1000 telhas. O vento jogou tudo. De um dia para o outro, todo o pessoal aqui do interior veio me ajudar e nós cobrimos. No dia seguinte estava coberto. Isso aconteceria num outro espaço? Dificilmente, né? Dificilmente. Pergunte se alguém cobrou alguma coisa. Veio gente com trator, com telha em cima, trouxeram da residência deles, da casa deles. Ah, eu tenho 15 telhas dessa. 1000 telhas eu tenho aí, eu levo para ti lá. E não só trouxeram, vieram ajudar, tu entende? Então assim, ainda preserva muito esse laço solidário, né? Coisa que a gente hoje quase não vê mais, é difícil isso, né? Como é que é? Essa interação solidária, né? Sem um interesse por trás disso, né? Uma coisa ainda que não remete a benefício, não remete a nada, sabe? Isso é interessante. Né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Então, é uma... Como é que eu vou dizer? É muito legal isso, né? A gente vê isso ainda, né? Porque... E isso, de certa forma, me motivou a vir para cá também, né? Porque uma outra coisa, JJ, que nos motivou muito a vir para cá, foi exatamente a qualidade de vida. Né? Não que no espaço urbano, no meio... E eu sempre digo aqui, quando as pessoas vêm aqui, às vezes tem gente que diz assim, olha, eu não gosto do silêncio, eu não gosto dessa coisa de ficar pacata e tal, e a gente tem que respeitar, porque cada um tem a sua característica. Então aquele que é eminentemente urbano, ele pode vir, mas para passear, não para ficar, entendeu? Ele não tem aquele espírito, né? Exatamente. E essa ideia de ter uma qualidade de vida, talvez pelo fato de eu e a minha esposa termos esta origem no interior, né? Talvez fez com que a gente identificasse a possibilidade de qualidade de vida nesse espaço. Entende? Isso nos motivou muito também a voltar para cá. Isso foi uma coisa que pesou bastante. E a gente sempre brinca, eu e ela sempre brincamos, porque o comum é o quê? É os filhos saírem da casa da gente, né? Nós temos 2 filhas. E o interessante foi que eu e a minha esposa saímos de casa e deixamos as 2 filhas. Elas estavam estudando, né? E literalmente elas, olha, nós estamos saindo, nós estamos indo para Urubici, nós vamos morar lá, né? E elas ficaram lá, ficaram as 2 só estudando e tal. Então a gente fez o caminho do que normalmente é o contrário, né? Nossa, mano. Então, qual as recordações que o senhor tem aqui? No tempo da infância, do pai, da mãe? Isso esta área toda que nós estamos aqui percorrendo, isso era mato, né? Isso era mata, era uma cobertura vegetal, não de extrato inferior, no caso, né? Era uma cobertura vegetal de extrato inferior. Mas com o tempo, então, esse espaço aqui foi sendo limpo, né? E hoje a gente tem a família que mora aqui, né? A família, eu tenho 2 irmãs que moram aqui, junto comigo e com a Mércia. Somos nós 6 que residimos aqui. Então, aqui foi feito roça. Aqui foi feito roça. Aqui. Sim, isso aqui foi feito roça. Foi feito roça, exatamente. Isso aqui, num primeiro momento, foi feito roça, plantado feijão, milho, né? E depois, então, é que foi introduzido pasto, que é algo que os animais hoje... Né? Quanto que é a área de terra da propriedade? 160 mil metros quadrados. 160 mil metros. 16 hectares, né? E uma coisa interessante, JJ, que se você olhar nessa direção, você vai ver que há uma
há um misto, né? A floresta nossa aqui, subtropical, é interessante porque você tem um estrato maior, que são as araucárias, e aí você tem um estrato menor. Pode ver que é esta mata que está abaixo da araucária, ela é importantíssima, por quê? Porque é ela que faz a araucária, o pinheiro crescer, no caso. Faz a sombra e o pinheiro, né, a araucária, ela vai buscar o sol. E por isso ela se sobrepõe a esse extrato menor da chamada floresta ombrófila mista, né, que é a floresta aqui do clima subtropical. Então é muito interessante. E aí esta mata, ela é totalmente preservada. Nós não temos lá para cima nem animais. O que a gente tem? Temos 2 nascentes, que a gente fez proteção de nascente, sistema Caxambu, né? E aí eu acho que está a maior riqueza, que é a água que a gente consome. Então a gente fez a captação, trouxemos para a propriedade, fizemos todos os testes ali, não é, para ver qual era a qualidade da água, e é absolutamente potável, sem problema nenhum. Então a gente consome uma água de extrema qualidade. Aí é uma montanha atrás, né? É uma grande montanha, um grande paredão, né? Daqui ele não está visível, mas é um grande paredão. É um paredão imenso, que protege, de certa forma, a floresta e também as águas, né? E o Valdeci saiu daqui e estudou? Sim, eu fui estudar, eu fui para Lages, né? Aí em Lages eu fiz Ciências Sociais, depois eu comecei a dar aula lá em Lages, dei aula na escola pública municipal, estadual, depois comecei a fazer Direito, né? Me formei em Direito, fui dar aula na universidade lá em Lages em 2001 eu comecei a dar aula na universidade lá em Lages, e fiquei até agora, 2022, neste ano passado é que eu me desvinculei da universidade. Então, fiquei Qual universidade? Lá, a Uniplac, em Lages. Uniplac. Uhum. Direito? Universidade do Planalto Catarinense, Eu lá lecionava Direito Ambiental, que é a minha especialidade, né? Então, fiquei todo esse tempo lá e, como eu te disse, depois de 2015 vim para cá, e aí então a gente começou a se estabelecer aqui. Em 2022 eu me desvinculei da universidade. Aposentou? Não sou aposentado. Não aposentou? Não, eu me desliguei mesmo. Me desliguei porque eu comecei a perceber que você está no trânsito praticamente todo dia daqui a Lages. Era muito difícil. É 1 hora daqui a Lages? 1h10. 1h10. É isso. Era muito difícil, né? E uma coisa, JJ, que talvez você tenha a dimensão, porque já, né, deve ter vindo para cá algumas vezes, é que isso aqui no inverno é muito complicado. Eu chegava às vezes, né, ia a Lages, chegava aqui meia-noite, 1h da manhã, tudo congelado, né? E aí pegar o carro, porque eu ia com um ônibus que vai de Urubici que leva os estudantes a Lages, né? Voltava, pegar o carro e vinha até a minha propriedade, era uma dificuldade enorme. Tinha dias que chegava congelado, né? Então eu comecei a perceber que não valia mais a pena, sabe? Então, mas aí outros assumem, né? Outros assumem a função e tocam a função que é... Então aí você pode ver a qualidade a qualidade e a quantidade de água que a gente tem na propriedade. Uhum. Esta água, ela nasce no platô, em cima daquela serra que está atrás de nós aqui, e ela desce o paredão todo e percorre e vai desembocar no Rio Canoas, que está aqui a 300 metros de distância, né? Faz divisa o terreno de vocês com o rio? Faz divisa com o rio. Vai até o Rio Canoas. O Rio Canoas, na verdade, JJ, foi o principal fornecedor de proteína da minha família. A alimentação nossa, a base da alimentação nossa quando criança, era muito a base de peixe, né? E hoje a gente lamenta que praticamente não é mais piscoso, né? Então é uma das coisas que a gente precisa de fato começar a pensar e agir com atenção e com carinho, porque Urubici tem um potencial hídrico, tanto de água de superfície quanto de águas subterrâneas, muito grande. E a gente precisa cuidar disso.
Olha só. Isso tem que ser O senhor cuidado. estava falando dos rios lá que o senhor falou em off para mim. Conte para nós aquela história ali. Então, se você pegar o documento que criou o Parque Nacional São Joaquim aqui, as justificativas de criação do Parque Nacional São Joaquim, é basicamente o tipo florestal único, de altitude e de clima também, e a água. Por quê? Porque toda a Serra Geral, vinda desde Torres até lá na Paraíba, lá em cima, é um grande vertedouro, né? Tanto para leste quanto para oeste. E aqui nós temos o quê? Nós temos a nascente do Rio Tubarão, logo aqui, que corre em direção leste e vai desaguar no Oceano Atlântico. E nós temos os rios Pelotas e Canoas, aqui em Urubici, e João Paulo aqui em Bom Retiro, que nascem e correm em direção oeste e vão formar a bacia do Rio Uruguai aqui na frente. Juntam-se com o rio Lava Tudo, né? E vão formar o Pelotas e o Canoas, vão formar o Rio Uruguai, a bacia do Rio Uruguai, que por sua vez vai se juntar com a bacia do Rio Iguaçu e vai formar a bacia Platina. Então quem vai lá em Buenos Aires, o Mar del Plata, o Mar del Plata que está lá é a água que nasce aqui. Essa água aqui, ó, pessoal. É essa água aqui. Essa água que tá passando aqui vai lá no Rio del Plata. Exatamente. Olha só. E por isso é que deu a justificativa de criação do Parque Nacional São Joaquim, sabe? E que é preciso a gente entender. E, infelizmente, a gente vê, né? Assim como isso não é uma questão só de Urubici também, né? Sim, isso sim. né? Mas ainda estamos distantes de preservar, de cuidar, de valorizar desse bem ambiental que é a água, sabe? Além disso, eu participei durante 4 anos de uma pesquisa no Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil sobre o aquífero Guarani. E nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui em área de recarga. Não é área de afloramento, é área de recarga. Ou seja, esta região toda da Serra Geral é uma área de abastecimento do aquífero Guarani. Olha só. Então, veja a responsabilidade de quem vive neste ambiente aqui, né? Isso, eu não estou aqui absolutamente dizendo que a gente tem que criar, sabe? Ninguém... Sim. Mas é a gente... Até a título de conhecimento, né? Ter essa consciência, né? Ter essa consciência, porque é um bem que, se nós não pensarmos com carinho, seguramente as futuras gerações terão dificuldade. Porque eu pergunto para você, eu pergunto para quem está nos assistindo, qual era o volume que nós tínhamos de água de superfície há 30 anos atrás? Vamos comparar com o volume que nós temos hoje? É o mesmo volume? Eu te devolvo a pergunta. O senhor que vive aqui há, sei lá, 50, 60 anos. 60... Como é que era essa carga de água? Me conte. Muito maior. Talvez o que nós temos aqui hoje fique em torno de 15 a 20% do que era. Vamos dizer 5 vezes menos. 5 vezes menos. Seguramente. Entende? Nossa. Então, assim, eu não estou aqui também para... bom, quem é o vilão? Quem sabe seja a própria natureza, isso não sei, é a dinâmica, né? Sim. Mas assim, a gente ter esta consciência de que isto é um bem finito, né? É finito. Nós, durante muito tempo, aprendemos que a água era um bem infinito, e não é. Ela é um bem finito. E isso está pela história, não é eu que estou dizendo isso porque acho. Não, se você for olhar, do tempo que eu aqui vivi até hoje, o volume, o índice caudal diminuiu. Se nós estivéssemos olhando para esse rio há 30 anos atrás, como o senhor olhou para ele, era muito mais água. Nós não veríamos pedras. Isso eu te digo pela minha experiência, não porque nós não veríamos essas pedras aqui. Olha só. Entende? E aí, bom, quais são os fatores? Aí daria uma outra, outra discussão. Dar uma palestra não leva a nada. Não leva. O senhor só está chamando a atenção e mostrando que nós estamos num lugar onde se chama bacia, o lugar que nasce, né? Aqui é um nascedouro, e isso é um lugar, do ponto de vista das águas subterrâneas, é um lugar de alimentação dessas águas, né? E do ponto de vista de águas superficiais, é um nascedouro. Então, você tem a Serra Geral, alguns rios correm em direção oeste e outros em direção a leste. No caso do Canoas, do João Paulo e do Pelotas, eles correm em direção leste. Tu vê que vão atravessar todo o estado de Santa Catarina, vão dividir Santa Catarina com o Rio Grande do Sul,
e vão, como eu disse, até passar do lado de Montevidéu, Nossa, no Uruguai, e vão formar a bacia do Rio da Prata. olha só. Uma pergunta para o senhor, assim, o senhor que entende um pouco. O que é aquífero Guarani? Conte para nós um pouco sobre isso. Então, o aquífero Guarani é um reservatório, né, natural de águas subterrâneas. Diferentemente do que muita gente pensa, não é um rio que nós temos embaixo dos nossos pés de água. O que acontece, JJ? Isso aqui, em épocas remotas passadas, o sul do Brasil, o sul da América aqui, era um deserto, era um grande deserto, né? E com todo o processo erosivo, com todo o processo tectônico né? Isto foi sendo soterrado, esta areia foi sendo soterrada. Então, aqui inclusive nós fizemos um vídeo no Morro da Igreja, onde a gente demonstra as camadas que foram sendo sotopostas uma após a outra com esse sistema de derramamento vulcânico. Esta areia, ela ficou no fundo, e agora o que acontece? Essa camada de cima, chove, essa camada de cima, a água penetra e vai empapar, e vai se depositar no meio daquela areia. Só que assim, é um reservatório muito potente, né? E complexo também, porque se pensar no aquífero Guarani só como água doce, potável, não é verdade. Não sabia. Existem regiões que absolutamente ela é saloba, e também existem regiões onde ela é quente, como aqui no oeste de Santa Catarina, onde inclusive algumas indústrias fazem uso da água termal para produção de carne, essas coisas todas aí, com processamento de carne, essas coisas todas aí. Então é um potencial. Até turismo também, né? Até turismo também. Então é um potencial que está sendo Sim. usado, e eu acho que tem que usar mesmo, né? Sendo usado com consciência. Olha só, eu não sabia disso. Sim. Não sabia. Então o aquífero Guarani é isso, né? Ou seja, é um potencial enorme que nós temos na profundidade aí, e que nós temos que cuidar, porque você sabe que os vetores de contaminação atingindo esses aquíferos, né? Se você quiser despoluir um riachinho como este aqui, é complexo, mas não é tanto. Você tem hoje tecnologia para despoluir um riacho como este aqui. Talvez certo? em até pouco tempo. Pouco tempo. Mas para despoluir um aquífero, não. Tanto que a Europa, existem bons aquíferos na Europa que não são utilizados para consumo humano, porque estão poluídos, estão contaminados, e não se consegue descontaminá-los. Olha só. Como é que tu vai atuar no interior da terra para descontaminar um aquífero? Não é? E aqui a gente tem, nós temos muito um tipo de solo aqui, que é um solo arenoso, que é o quê? Que é um solo que permite que a água infiltre, certo? E esta infiltração é que faz o abastecimento do aquífero. Olha só. Né? Então, isto é importante a gente ter essa consciência. Né? Muito embora, como a gente está dizendo, isso independe só da vontade ou da... Né? Olha só. Incrível. Só mais uma pergunta. Sim. A quantos metros o aquífero está abaixo de nós? Boa pergunta. Aqui, então veja, JJ, aqui é assim, ó. Aqui na região da serra, é como se a borda da serra estivesse aqui, nós estamos logo embaixo. Nós estamos a mais de 180 metros, o aquífero está a mais de 180 metros, na média 160, 180 metros de profundidade aqui. Só que na medida em que nós vamos para o oeste de Santa Catarina, então veja, nós vamos fazer isso aqui, ó. Na medida em que nós vamos para o oeste de Santa Catarina, o aquífero ele vem até a superfície. Daí a grande dificuldade do oeste em relação ao potencial, né? Ao potencial contaminador com produtos principalmente de dejetos de suínos, dejetos de aves. Por quê? Porque o aquífero lá no oeste está muito próximo da superfície, diferentemente de nós aqui. Então nós aqui é comum as pessoas dizerem assim, foi perfurado um poço e achamos o aquífero Guarani. Não, existe um outro aquífero que se sobrepõe ao aquífero Guarani, aqui na região da Serra, que é o aquífero Serra Geral. Esse aquífero Serra Geral, ele ocorre basicamente no meio do basalto. Então é diferente daquilo que eu te contava ainda há pouco,
que o Guarani ele ocorre na areia que está lá embaixo, enquanto que no basalto, naquele derramamento vulcânico que ao longo do tempo foi ocorrendo, existem câmaras também de deposição de água, e no nosso caso aqui nós temos um que chama Aquífero Serra Geral. Olha só. Que é de muito menor dimensão. Sim. Tá? Ele é de muito menor dimensão. Esse Aquífero Serra Geral. Mas a água é potável. Água boa também. Olha só. Uma aula de aquífero. Não, imagina. Não tem essa atenção aqui, ó. Aqui você vai ver novamente água correndo, ó, né? E se a gente fosse caminhar aqui para cima, a gente iria topar, assim, iria encontrar vários riachinhos como esses aqui, como este aqui, ocorrendo aí. Então há uma riqueza muito grande, né, do ponto de vista da ocorrência da água aqui na nossa região. Show de bola. E o senhor, como do direito ambiental, as leis, elas são feitas para proteger isso aqui, né? São. Porque às vezes o agricultor, o homem da roça, ele acha que isso é frescura e tal. Deixa eu te dizer o seguinte. Em 1980, quando eu saí daqui, a gente ouvia motosserra e araucária tombando praticamente o dia todo. Porque como eu te falei lá no início, era um contexto em que isto era uma coisa absolutamente normal, tá? Não era proibido, né? Então, a partir de 1981, com a edição da Lei 6.938, aí nós tivemos a proibição do corte da araucária, tá? E eu sempre digo assim, ó, que esta proibição, do meu ponto de vista, do ponto de vista então de uma pessoa que, né, se dedica a entender um pouco a legislação ambiental, ela tem, num primeiro momento, esta positividade muito grande, que é estancar esta exploração desmesurada da araucária, certo? Porém, nós já temos aí 40 anos de vigência dessa legislação, e hoje o que eu percebo? Eu percebo uma certa contradição na seguinte questão. Então, hoje é absolutamente proibido. Se você quiser fazer o corte, você tem que fazer um plano, e o plano ele desestimula, por quê? Porque ele não é compensador. O que você vai pagar para o plano, o que você vai gastar para fazer o plano, você compra madeira, etc. e tal, entende? Bom, só que o que acontece? Acontece que a pequena propriedade, o que eu percebo aqui no meu universo de vida aqui, o que eu percebo é que o agricultor, este pequeno produtor, que é o que predomina aqui na nossa região, que é a pequena propriedade, nós não temos grandes propriedades, o que hoje é vigente é o seguinte: eu olho para a floresta e vejo aquilo como um castigo para mim. Então, eu não posso tirar. Então, quando ela está pequenininha, eu vou lá e corto. Eu digo figurativamente aqui, sim. Mas eu estou falando no geral. No contexto do homem da roça, do homem do campo. E o que isto, na minha opinião, vai acabar acontecendo? É que o impacto vai ser violento daqui a alguns tempos. Porque aí não tem renovação, né? As pessoas estão cortando pequena, sabe? Então, desse ponto de vista, eu acho que a lei, ela deveria, sim, ser rigorosa do ponto de vista, né, da retirada, principalmente da retirada mercantil, né? Mas, por outro lado, eu penso assim, ó, se o pequeno proprietário, se o pequeno agricultor, ele precisa fazer um galpão, ele precisa fazer ali um curral, alguma coisa assim, deveria ser franqueado a ele esta possibilidade. Porque aí ele ia entender que aquilo é um potencial que lhe traz benefício, que lhe ajuda, né? Agora, eu não estou aqui entrando na questão do benefício que isto indiretamente, que a floresta em pé indiretamente está trazendo para ele do ponto de vista ambiental. Não estamos falando disso agora. Sim. Né? Estamos falando meramente do uso, né, da madeira como tal, né? E eu acho que nesse aspecto, então, deveria ser repensado talvez não seja repensado porque o Estado, e aí eu falo município, Estado, federação, enfim, não tem capacidade de fiscalizar, né? Talvez, então,
a pessoa ela vai tirar 3 árvores para fazer lá um curral que ela necessita, a gente precisa fiscalizar, e aí não tem, né? Não tem aparato para isso, então acho que eles não criam essa possibilidade. Entendeu? A casa na árvore é onde? Essa aqui é a casa na árvore. Pois é, e aí nós estamos falando disso, e é um assunto muito complexo, né? Muito complexo. Muito complexo, mas é pertinente o senhor falar isso. Que a lei tem protegendo as árvores. Isso. É que tem que ser enfrentado, né? Sim, e tem que começar a ser discutido isso. Porque a nossa região, JJ, diferente dessas regiões, você pega o estado do Paraná, o estado do Mato Grosso, o estado de São Paulo, Minas, você vai encontrar áreas passíveis de serem transformadas em grande produção de grãos, por exemplo, né? Então, tem N exemplos sobre isso. Aqui não. Aqui você pode ver que nós estamos rodeados de um relevo que não permite você ter um maquinário para revolver solo. As propriedades são muito pequenas, então não tem essa possibilidade, entende? E se nós pensarmos na grande diversidade de relevo que nós temos aqui, a gente não pode pensar nisso aqui sem a floresta, porque nós estaríamos desprotegidos, né? Tanto do ponto de vista de água, quanto do ponto de vista de possibilidades erosivas, como tem acontecido, né? Isso aqui em Santa Catarina mesmo aconteceu, aqui no Alto Vale, lá no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, o que ocorreu lá, entende? E se você for olhar as características de relevo geológicas dessas regiões, elas são muito parecidas com aqui. Aqui ainda nós temos esta questão de que foi mantido bastante a vegetação, né? E temos que mantê-la, mas nós somos passíveis de um crescimento, por exemplo, desordenado, e amanhã ou depois isso também está acontecendo, né? Verdade. Aqui é a casa na árvore. Esta. Então o pessoal vem. Você tem 2 cabanas, é isso? Temos 2 cabanas. Essas 2 que a gente está vendo aqui? Não, lá na frente. Lá na frente. Tá. Isso, lá na frente. Tá. Essa aqui o que é? Esta é a casa da minha irmã. Eles residem fora, e aí é uma casa de campo de final de semana só, né? Como é que é o nome da sua irmã? É Esther. Ô Esther, é muito bonita sua casa, hein? Muito linda. E aí aqui é a casa na árvore. Isso a criançada, os netos, né? Quando vem aí, brincam, e, enfim. Legal. É uma forma de também envolvê-los um pouco. E é interessante isso, viu, JJ? Que quando nós começamos esse trabalho lá, foi mostrado lá, né? Creio, aquele ambiente, o fogo de chão. Uma das coisas que a gente mais percebe, os netos, os sobrinhos, essa geração nova, quando a gente vai para aquele ambiente, eles se transformam. Não sei se é porque isso está, de certa forma, no DNA, né, de nós. Se transformam como, assim? Se transformam no sentido de que vivem com intensidade aquele momento em torno do fogo de chão, sabe? Contando histórias. A gente muitas vezes fica lá em volta do fogo no inverno, fica contando histórias, E aí é interessante como eles se prendem nestes momentos que são diferentes, entende? Aí muitas vezes a gente não vê ninguém com o celular na mão, ninguém com... É interessante isso, sabe? Quem sabe se isso faça parte da memória do DNA de cada um, né? Concordo. Eu faço parte da memória dos meus antepassados, e eles com certeza também, então pode ser um pouco isso. Pode. E o ser humano, ele tem muito dentro dele, enquanto a gente está aqui conversando em cima dessa água aqui, né? Uhum. Nós somos a natureza. Exatamente. Nós não somos parte, nós somos a natureza. Você quer ver o fogo? O fogo é uma coisa que vislumbra as pessoas, né? Uhum. Você chega em torno de um fogo, de um fogão. Aqui na nossa região serrana é muito comum o fogão a lenha ser o espaço de encontro das pessoas. Eu brinco, e é verdade isso, eu vou dizer para ti.
No verão, a gente não faz fogo, porque aí é quente o suficiente, né? Tem fogo de cima. É, isso. Tem fogo do céu. Só que é o seguinte, quando a gente às vezes se dá conta, tá 3 ou 4 ou 5 pessoas em volta do fogão a lenha, reunido e conversando, mesmo sem ter fogo ali. Entendeu? Por quê? Porque no inverno a gente se reúne ali, em torno do fogão a lenha. E o fogo é uma coisa que, na verdade, nos atrai muito, assim como a água e aquilo que tu dizia, a própria natureza, né? Porque, cara, nós somos essencialmente água, aminoácidos, proteína, gordura, sei lá o quê. Para onde vai voltar isso? Vai voltar para a natureza. Uhum. Como tá do pó viemos. E ao pó voltamos. Exatamente. Que coisa, né? É isso aí, né, cara? Então as coisas são simples. O problema é que nós, muitas vezes, complexificamos demais isso, né? Pois é, Urubici, né? Essa maravilha que é Urubici. Por que Urubici tem atraído milhares e milhares de pessoas? Porque o senhor é uma pessoa daqui. Sim. Jamais sonhava com isso. Não, a gente não tinha absolutamente nenhuma noção de que isso iria acontecer até final do século passado. Ali não havia essa noção disso, né? Depois, claro, começou a acontecer. E o que eu percebo, assim, a minha percepção sobre o que é que atrai as pessoas. O que atrai as pessoas aqui para Urubici, basicamente, na minha concepção modesta e respeitosa, são basicamente duas coisas. Primeiro, nós temos, então, esse potencial natural muito grande, que reúne água, que reúne vegetação e que reúne pontos assim que são atrativos. Pontos turísticos, cachoeiras, né? Tem o caso da Pedra Furada, tem paleotocas, tem uma série de outras coisas. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que, na minha opinião, atrai as pessoas para cá é o jeito de ser do povo serrano aqui. É o jeito de ser do povo de Urubici, sabe? Que é um povo acolhedor, que é um povo que, assim, se você chegar numa rua ali e você, ou numa estrada dessa vicinal aqui no interior, e furar o teu pneu, e você não tiver, por exemplo, chave de roda, se você chegar em qualquer casa aqui, ele não só vai te emprestar a chave de roda, como ele vai lá trocar o pneu para ti. E não é por uma questão de interesse ou não, ele vai porque ele é assim. As pessoas são assim, sabe? Claro, temos exceções? Temos problemas aqui em Urubici? Tem problemas, não pense. Então as pessoas, é o paraíso. Não, o paraíso acho que é melhor do que isso, né? Mas do ponto de vista da qualidade de vida, eu diria para ti, né? Bom, basta você me perguntar, e você gostaria de voltar hoje? Sim. Sim. Bem... Não voltaria, né? Eu não voltaria para a cidade, né? Sim. Entendi. Eu entendi que o senhor perguntou se eu voltaria para o Urubici, para visitar. Exato. Sim, voltaria para visitar. Isso, você voltaria, né? Uhum. Você volta, né? Uhum. E eu, no caso, não voltaria para morar num outro lugar. Claro que a gente está sujeito a uma série de situações, né? Mas voltar na cidade. Mas no que depender da vontade, não, né? Porque faço meu ciclismo, ando aí de bicicleta e não tem essa coisa ainda de você ter que escolher um horário porque pode ser perigoso, nada. Vai, né? Então, tem essas facilidades, tem essas coisas aí que a gente tem que levar em consideração. Qual que é o contato da cabana, para quem quer se hospedar aqui? Isso, então, nós temos no Facebook, www.recantopedra-bonita www.facebook.com/Recanto-Pedra-Bonita, tá? E os telefones, o meu telefone é 499-8408-4123. Pode repetir, 49? 499-8408-4123. É esse o contato. Qual que é uma palavra que você deixa para as pessoas, para o ser humano? Esperança. 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 Né? A gente tem que ter. Esperança certamente é o que nos move.
Muito obrigado, seu Valdeci. Agradeço Obrigado a você. por deixar nós filmar. Um grande abraço. Prazer. Prazer é meu. Ô, que prosa bro! Boa. Rendeu. Pessoal, vocês estão assistindo nós, deixa o like nesse vídeo. Aqui na frente, o que que é? Lá na frente, essa subida lá. Lá, Morro do Campestre, é um dos pontos turísticos aqui da região. É inclusive aquele solo, é um solo arenoso, é a área de recarga do aquífero Guarani. Olha só, gente, lá. Pessoal, vocês estão assistindo nós, deixa o like nesse vídeo aí, compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para você de outro vídeo nosso Sítio da Roça, só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Outro abraço. Valeu! Obrigado. Vamos lá, valeu!